Olá pessoal, eu sou José Carlos Adomari, sou apresentador aqui do programa Gestão por Quem Faz. Hoje eu tenho a honra aqui de ter comigo o Flávio Dalnero Gomes. Daqui a pouco eu já vou fazer a apresentação dele aqui um pouquinho para vocês. Esse aqui é o nosso programa Gestão por Quem Faz. A ideia é gerar um conhecimento que seja útil para os empreendedores, para os empresários, né, para o mundo, para as pessoas do mundo dos negócios. Nós temos aí o apoio dos nossos patrocinadores, a Agavar Consulting, que é uma empresa que faz projetos de Big Data, Analytics e Inteligência Artificial. A Traad, que é uma empresa de Wealth Management, né? E a Consulcamp, que é uma empresa de auditoria e assessoria. Queria agradecer aí aos nossos patrocinadores. Temos aqui os links aí para vocês se inscreverem. Por favor, aí se inscreva aí no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E também temos também no Spotify, né? Nosso programa está no Spotify. Então, eu queria aqui hoje, com muita honra, apresentar aqui o Flávio Dalnero Gomes, a quem eu conheci há muito tempo atrás, né, Flávio? De época de faculdade, né, no IBMEC, e hoje ele é o sócio proprietário da Dona Deola. Te agradeço, Flávio. Por favor, fala um pouquinho aí da sua história. Obrigado pela sua presença. É um prazer, muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder dividir com as pessoas um pouquinho da nossa experiência e matar a saudade do tempo acadêmico, onde demos muitas aulas e tivemos a oportunidade de contar e formar muitas pessoas. Basicamente, meu nome é Flávio Antônio, não posso esquecer do Antônio, que minha mãe ficaria brava, Dalnero Gomes. Eu sou engenheiro politécnico, engenheiro de produção. Eu tenho curso de especialização no SEAG, da FGV. Eu fiz alguns cursos de especialização, como MBA no IMD, da Suíça, de Lausanne. Tive alguns cursos no London Business School. Tive uma experiência profissional trabalhando num banco lá em Nova York, um período da minha vida. E comecei em 1978 fazendo estágio no sistema financeiro francês e brasileiro. Durante 25 anos fui fiel. Essa é uma característica minha, eu sou casado com uma mulher só, uma esposa só, embora tenha tido vários casamentos dentro desse mesmo relacionamento, como tive um emprego só, né? E dentro do sistema financeiro francês e brasileiro, eu comecei no Banco de Investimento Credibanco, e aí fiz toda a minha carreira durante 25 anos. Fui diretor financeiro, diretor de mercado de capitais, diretor de câmbio, vice-presidente da distribuidora, presidente da corretora. Então, tenho uma vasta experiência aí nessa área. E, basicamente, junto com toda essa vida que não era muito fácil, a vida de banco, eu dividia aí e extravasava meus problemas dando aula, que eu sempre gostei muito de dar aula. Comecei a dar aula desde a época de faculdade, aula em cursinho, aula para pessoas que estavam se preparando e que tinham algumas dificuldades. E com isso consegui unir o que eu gostava realmente, que era dar aula, com a vida profissional. Então, basicamente, esse é o meu histórico, e isso até 2002, quando em 2002 tem que tomar uma decisão, e a partir daí essa decisão foi tomada. Mas isso a gente aborda um pouquinho depois. Legal. E aí, nesse momento, que você é um profissional do mercado financeiro, né, dando aula de finanças, né, e aí como que surgiu a Deola na sua vida? A Deola já era uma empresa da família? Como que é? Vou contar um pouquinho da história. Aí da Deola. Em 1995, né, por uma questão até de um pouquinho de procurar se preparar para o futuro, a gente via, a gente conhecia, a gente sabia de muitas pessoas, inclusive do exemplo de família, que tinham se aposentado e tinham dificuldades em depois entender que a aposentadoria, embora desejada, ela leva a alguma coisa um pouco indesejada, que é não ter o que fazer. Então, nós procuramos, a família se reuniu, eu, minha esposa e mais 2 irmãos dela, e para procurar montar alguma coisa familiar que fosse o nosso porto seguro, fosse o nosso seguro, não desemprego, mas o seguro atividade, para você manter alguma atividade. E aí surgiu a ideia de fazer alguma coisa, e a ideia da padaria veio por conta de um imóvel desocupado, que foi recuperado pela família,
E esse imóvel recuperado pela família tinha sido, lá atrás, uma padaria, e uma padaria da avó da minha esposa e dos meus cunhados, Uhum. que ela se chamava Dona Deolinda, daí a Tá. ideia da homenagem à corruptela de Deolinda é Deola. Aham. Então nós resolvemos homenageá-la, era viva ainda, então ela pôde presenciar e foi na inauguração. Em 1996 surgiu a primeira Dona Deola, Uhum. já surgida sob uma égide um pouco diferente das outras padarias. Nós não tínhamos nenhum dos sócios trabalhando efetivamente na padaria, tá? Então era uma padaria que já surgiu mais ou menos com uma estrutura empresarial de negócios visando realmente resultado. Uhum. Com todas as dificuldades que nós sabemos, que aquelas máximas que só o olho do dono engorda o porco, essas coisas assim, e nós pudemos tentar quebrar esse paradigma, e a gente viu que é difícil quebrar esse paradigma, Tá. mais para frente comenta um pouquinho sobre isso. Aham. Mas basicamente, então, em 1996 foi inaugurada a Dona Deola, primeira unidade na Avenida Pompeia, onde havia sido uma padaria, que a Dona Deolinda tinha essa padaria em 1940, que se chamava Padaria do Lar. Então, embora a família já tivesse isso, mas vendeu o ponto, né, logo depois, embora tivesse já uma experiência na família, não foi uma continuidade, é um negócio Entendi. novo que surgiu. Entendi. E por que a padaria? Porque o imóvel tinha as características básicas de uma padaria. Uhum. Tá? Ele já tinha uma estrutura que foi forjada para ser uma padaria. Mas vocês nunca tinham trabalhado em padaria? Nunca, e continuavam não trabalhando. Em Entendi. 1996 eu Nem sua continuava esposa? trabalhando no banco, minha esposa era diretora da Editora Abril, o meu cunhado morava no México, vice-presidente de uma empresa no México, e outro meu cunhado tinha uma floricultura, engenheiro agrônomo, trabalhava na floricultura numa empresa de manutenção, fazia assessoria para empresas de agropecuária. Então nós não tínhamos isso, então nós já começamos com uma estrutura tendo um gerente, um estoquista, supervisor, e com isso a gente montou a primeira Deola. E, para surpresa de todos, menos para mim que não estava tão afeito, era mais uma sociedade entre os três irmãos, foi muito difícil, o negócio não deu certo, né? E não deu certo por vários motivos, né? Mas basicamente porque realmente o ponto é muito importante. Talvez o ponto daquela padaria para o negócio, né? E aqui eu acho que é importante já para a gente determinar, tem alguns negócios que são, quando os negócios são empregos para as famílias, talvez dê certo. Então, aquele é meu emprego, eu não preciso ter mão de obra. Quando é um negócio, você tem uma estrutura que serve você, os custos são diferentes, a receita esperada é diferente. Normalmente, para um país como o Brasil, onde você procura sempre um retorno do seu negócio, e num país onde as taxas reais de juros, ou mesmo as taxas nominais são tão altas, é difícil você tirar de um negócio taxas expressivas comparadas numa aplicação simplesmente em produtos sem risco de banco, né? Então, quanto a isso, quando eu falo que não deu certo, ela não trouxe o retorno esperado, tá certo? Mas enquanto negócio, ela subsistia, ela tinha lá, ela não dava prejuízo, mas não dava muitos lucros. E a partir daí, então, 2 anos de 1998, eu passei a atuar um pouco mais junto à empresa, com o intuito de vender a empresa. Né? E essa venda da empresa, eu comecei esse processo, e em algum momento eu vi que tinha algumas oportunidades que não estavam sendo bem exploradas, e aí o destino, né? ele aparece novamente, e eu fui procurado pelo dono de uma grande rede de drogarias, na antiga chamada Drogão, que chamava, e ele estava com um ponto no Alto da Lapa, um ponto para começar do zero, e em que ele gostaria muito de uma parceria farmácia com padaria, para trabalhar 24 horas e num lugar onde tinha algumas características básicas que eu achava, que eu reputava que fossem importantes para montar uma nova padaria. E, ao invés de vender, nós resolvemos duplicar os nossos problemas, né? Certo. E aí nós montamos uma nova padaria, mas ela veio com outro conceito, que foi o precursor dessas mega padarias, com serviço 24 horas, procurando diluir o custo fixo, com serviços de buffet, com serviço de café da manhã, com serviço de sopa da madrugada. E essa padaria foi um sucesso, não só
comercialmente falando, como um sucesso financeiro, o que nos permitiu realmente, serviu como base para que a gente pudesse lançar as novas padarias e os novos conceitos para a Dona Delor. Tá. Então veja lá, você não tinha a inspiração veio de um outro empreendedor, e aí com o conceito da 24 horas. Exatamente, a inspiração para 24 horas, ou seja, eu fui procurado, eu acho que a grande vantagem nossa, não só minha, mas das pessoas envolvidas nisso, é poder avaliar e poder entender que naquele momento aquele desafio valia a pena. Tá. Né? Um conceito novo, 24 horas, aí trazendo outros conceitos que a gente havia aprendido também um pouquinho no nosso dia a dia. E em 1999 nós montamos a segunda padaria no Alto da Lapa, que ela serviu para catapultar o nosso negócio. Entendi. E para servir Nessa época melhorar. Vocês eram os inovadores, né? Éramos os inovadores, Entendi. eram as pessoas, eram os líderes, e houve muitos followers que depois absolutamente foram melhores que a gente passou a ser follower, e tá sempre, esse é um processo de aprendizagem que não para. Tá certo, essa humildade, né? Legal. E a esse conhecimento de finanças, de mercado financeiro, Flávio, como que você interagia com os seus sócios para falar para eles, olha, não está dando o retorno que deveria, mas... E aí você decidiu entrar para fazer a venda, né? Bom, evidentemente que, como os recursos, primeiro padaria, minha esposa tinha aportado grande parte da poupança dela, da vida empresária, ou da vida de empresas que ela tinha, eu tive que intervir para que a gente não perdesse tudo, dado que o regime de comunhão de bens continuava no casamento. Mas aí o que aconteceu? Evidentemente, logo depois, quando nós fizemos uma avaliação financeira da empresa, as possibilidades que nós tínhamos, a gente viu que a viabilidade do negócio era possível se alguns preceitos fossem seguidos. E importante que nessa segunda padaria que a gente resolveu montar, eu trouxe alguns conceitos básicos, eu consegui recursos do BNDES para fazer a padaria, ou seja, eu alavanquei, né? Então nós investimos muito pouco, esses recursos do BNDES foram adequados pelo prazo, pela característica dele, eram juros subsidiados à época, então isso permitiu que a gente tivesse algumas vantagens financeiras e isso ajudou muito. Ou seja, o executivo finanças à frente, o CFO à frente da padaria. O executivo finanças à frente da padaria. E eu me lembro, Flávio, que uma vez que eu entrei na padaria e você estava lá no caixa, né? Quer dizer, e aí, recentemente, antes da gravação desse episódio de hoje, a gente tentou falar com você, falou, não, eu tenho que ir num evento, né? E provavelmente você estava lá à frente do evento, né? Então, como que é essa discussão, assim? Dá para ser CEO de padaria, ficar só atrás da mesa? Eu tenho que ir para frente de loja, às vezes? Como é que você concilia isso tudo? É interessante o que você comentou, e eu até avanço um pouco, né, em um dos temas eventualmente a serem abordados, que parece mentira, né? O que acontece? Eu quando me formei engenheiro, engenheiro de produção, e eu cheguei com a notícia que eu tinha sido admitido num banco, cheguei em casa e falei, mãe, pai, vou trabalhar num banco, né? Contente, porque a gente entendia que os bancos demandavam profissionais diferenciados naquela época. Mas minha mãe, no seu conceito, mas como, filho? Você fez engenharia, vai trabalhar num banco? Vai trabalhar no caixa de um banco? Né? Falei, não, mas o banco tem outras coisas, tal, não vou trabalhar no caixa de um banco. Então essa foi a primeira reação. E muito tempo depois, né, quando eu saí do banco, isso foi em 2002, e fui trabalhar na padaria, e quando você me encontrou que eu realmente estava no caixa da padaria, minha mãe também foi e me viu, aí foi pior ainda, porque ela falou, não, você agora é caixa de padaria, né? É muito pior ser um caixa de padaria, e não foi fácil essa mudança realmente, mas isso foi uma opção minha, eu achei que para entender de padarias, para poder me aperfeiçoar e me aprofundar nisso, eu precisaria viver realmente. Então fui tomar conta dessa padaria da Lapa em 2002, e fiquei durante 2 anos tomando conta dessa padaria, e trabalhei no caixa, trabalhei na produção,
trabalhei em estoque, trabalhei em entregas, tudo que você pode imaginar eu fiz. Uhum. Eu abandonei o terno e a gravata, Aham. troquei pelo jeans, por uma camisa esporte e uma caneta na orelha, né? Não foi fácil, né? Uhum. Você, às vezes a gente se esquece que quando a gente tem um cargo muito bom no setor privado, você não você está, Tá. né? Uhum. E essa diferença de verbos de ser e estar é muito Uhum. difícil você fazer essa transição. Mas foi feita, né? Foi uma opção. Uhum. E hoje, a gente olhando para trás, eu acho que eu vendo os meus pares que hoje já estão aposentados, têm uma vida, e eles falam, puxa vida, não tem nada para eu fazer na padaria? Eu falei, olha, tem uma porção de coisa para fazer, está disposto? E até hoje, realmente, a gente faz... o caixa eu já não vou muito, mas a gente tá dentro de várias operações, a Uhum. gente sente que é importante realmente o olho do dono Uhum. para engordar o porco. Tá. Tá? Então, isso é importante. Você falou da caneta aí, né? Da caneta atrás da orelha, né? Tem essa discussão, né? De conta de padeiro, né? Isso. Mas assim, conta um pouquinho para nós como que você Olha, calcula os preços, os custos, como que você administra as finanças eu vou da contar Deola, assim. não é um segredo, mas vou Uhum. dividir com vocês uma constatação que eu tive, que é o seguinte, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Uhum. administrar uma padaria é um dos business mais complexos que existem. Uhum. Dentro de uma padaria, estrito sensu, tá? Uhum. Nós temos as 3 atividades congregadas. Eu tenho uma área de indústria, na Uhum. medida que eu transformo farinha em pão. Eu tenho uma atividade comercial, na medida que eu compro e vendo produtos. Certo. Tá? E eu tenho uma atividade de serviços. À medida que eu tenho restaurantes, eu tenho lanchonetes, eu tenho pontos de venda, ok? Então, quando você junta esses 3 setores de atividade num único negócio, o negócio passa a ser muito complexo. Porque não é uma indústria só onde eu tenho um custo de setup de uma máquina, onde eu tenho o estoque, que eu tenho os produtos e eu sei exatamente dimensionar para cada quilo de farinha, eu vou fazer tantos produtos, porque infelizmente no nosso negócio, ou felizmente, é uma indústria semi-artesanal. Uhum. Então, um erro do padeiro, ou eventualmente uma dosagem um pouquinho maior de farinha utilizada, o seu estoque você não consegue ter controle. Tá. E como a gente vai imaginar que de um saco de farinha saem 300 pães franceses, 200 pães de banha, 100 pães italianos, 400 carolinas, tantas luas de mel, como é que você consegue alocar o custo, né? Uhum. A tua contabilidade de custos para cada um desses produtos para saber exatamente a margem que você tem. Então, esse é um dos problemas, e esse problema financeiro, a gente aprendeu também que você trabalha como um todo, você tem que trabalhar basicamente olhando os valores globais, então eu não posso ter de compras mais do que X% das minhas vendas, não posso ter pessoal mais do que Y% das minhas vendas, e com isso, você administrando isso à distância, você consegue controlar através das suas compras, você controla o que está acontecendo. Né? Então, basicamente, o que eu digo é que num negócio como esse, de padaria, ou de alimentação fora do lar, que o nosso negócio hoje não é mais padaria, é uma alimentação fora do lar, o importante é você controlar realmente o desperdício. Você não ganha dinheiro no que você vende, você ganha dinheiro naquilo que você deixa de jogar fora. Tá. Então, esse desperdício é muito importante. E tem que ser tudo feito na ponta do lápis realmente. Então, a caneta é muito importante atrás da orelha, porque ela faz com que você faça as contas. E as contas não são triviais, não são contas de padaria, são contas que envolvem conceitos de por dentro, por fora. Quando eu digo isso, é o valor, o preço, a margem de lucro, o que é imposto. Entendi. Então, é uma série de controles absolutamente indescritível a dificuldade que é para administrar um negócio como esse, desde que você entenda que esse negócio tem que ser administrado por conta de uma legalidade. Se você eventualmente tiver alguma coisa que você queira fazer de uma forma não legal, aí fica fácil, você não registra ninguém, você não paga imposto, você não tem nenhum controle com vigilância sanitária, o que não dá para ter uma empresa do tamanho da Dona Deola hoje. Sim. A gente nem pensa em ter alguma coisa assim. Tá certo.
E essa questão do desperdício, Flávio, a gente, assim, você entra numa padaria, se você vê lá como é que chama? O mostruário, não, mas Vitrine. a vitrine, desculpa, a vitrine vazia, não te apetece. Absolutamente, exatamente. Então, como é que gerencia isso? Quer dizer, eu tenho Mas que chegar lá, eu tenho que chegar 10 horas da noite, faltando 10 minutos para fechar, e o consumidor quer ver a vitrine cheia, né? essa é a grande dificuldade que nós Aham. temos, né? Basicamente, a gente consegue resolver um pouco desse problema das 10 horas da noite, que a gente é 24 horas, fica Tá aberto. certo. Isso Então, isso a resolve. gente resolve um pouco, mas não é Todas elas são 24 horas? Quase todas? todas elas, à exceção de uma padaria. Bem, na Ah, verdade, só para lembrar, hoje a Dona Deola, ela não é padaria Dona padaria. Deola, é o Ah. grupo Dona Deola, onde nós temos 5 dessas padarias, estrito senso, grande, de loja, de rua, mas nós temos mais 35 pontos de venda em hospitais, em empresas, temos atividades de evento, nós fazemos muitos eventos, eventos corporativos, eventos empresariais, eventos esportivos. Só para exemplificar, todo o catering da NFL que teve agora no Brasil Isso. foi a Dona Deola que fez. Legal. Nós temos todos os camarotes do Corinthians, servimos os camarotes do São Paulo também, fazemos Olimpíada, fazemos Jogos Pan-Americanos, atuamos fora de São Paulo e fazemos também a parte de catering. Nós servimos, a maioria dos pães comidos em todos os hospitais de São Paulo são nossos, fazemos entregas, fazemos... Como que veio essa chavinha, mudou a chavinha do catering, assim? Como é que apareceu? De novo, E hoje vocês estão presentes em escolas, né, como você falou bem, em hospitais. hospitais, em teatros. Teatros também, né? Teatros, nós fazemos todo o catering, e aí é muito mais uma questão de mecenato, a gente fica servindo, ajudando as pessoas que precisam, que faz parte também da nossa contribuição para a cultura. A gente faz, em troca de ingressos, a gente serve todo o casting desses grandes musicais de São Paulo. Ah, legal, legal. E isso veio justamente da necessidade, e aí entre os conceitos novamente. Tá? Padaria, né, quando você vê, tem um problema sério que chama custo fixo. Ou seja, eu tenho uma indústria, eu tenho equipamentos que estão dentro da padaria, e que se eu imaginar que esse equipamento ele fica parado muito tempo, eu estou deixando uma parte importante da minha empresa ociosa. Certo. Então, com isso, como você consegue? Eu tenho limitado, eu não consigo, por mais que eu queira, colocar o dobro das pessoas nas minhas lojas. Tem um limite físico e um limite concorrencial também. Tá certo. Agora, nada me impede que eu utilize minha capacidade de produção e busque outros pontos para se levar o meu produto, o meu serviço. Então, a partir daí, a diluição do custo fixo é que fez surgir a possibilidade de você fazer entregas, de você ter produtos em que você consegue, através dessas entregas, a diluição desse custo fixo. E só um parênteses, né? A pandemia também trouxe, de uma forma dolorosa para todos, o conceito do iFood, o conceito e isso aumentou mais ainda. Então, a possibilidade que as padarias têm, através dos aplicativos, através da informática, da melhoria da possibilidade de informação de você levar o seu produto para os mais diferentes lugares, isso alavancou bastante também e ajudou na diluição do custo fixo. Tá, legal. E na parte do marketing, antes do marketing, perdão, hoje você tem o quê? Então, um conceito de alguns lugares, algumas são produtoras, são grandes fábricas de alimentos. Basicamente, e aí distribui, tem uma logística por trás tem uma logística por trás disso. Então, hoje a nossa empresa, o que nós aproveitamos nas nossas lojas maiores, elas são as centrais, tá? Onde nós servimos perifericamente, como se fosse os nossos clientes que têm uma proximidade desses nossos pontos de venda, tá certo? Então, com isso, eu sou uma empresa que eu não tenho tudo centralizado, mas eu tenho algumas unidades centralizadas. Então, eu costumo dizer que a gente é uma empresa centralizada, descentralizada. Tá. A gente, através das nossas unidades, eu consigo descentralizar e obter vantagens, principalmente em termos de logística. São Paulo é uma cidade enorme. Tá. Né? Eu, para entregar, por exemplo, nas cidades que são
que fazem fronteira com São Paulo, Santo André, São Caetano, Guarulhos, às vezes você perde 2, 3 horas só nesse processo, então a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse processo. Logística é muito importante. Então, a Dona Deola tem 25 carros, então a empresa que era uma padaria virou uma empresa de logística, virou uma empresa de catering, virou uma empresa de fornecimento de serviços, e os desafios continuam enormes em relação a isso. Tá? Hoje você está os grandes números, assim, Flávio, da Deola, do grupo Dona Deola? Hoje o grupo Dona Deola, nós temos 1.200 colaboradores. 1.200. Tá? O que eu falo não com... eu falo com alegria nos olhos por conta de o poder dar emprego a muita gente. E falo com pesar por ter tanta dificuldade na contratação e no comprometimento dessas pessoas e com preocupações em relação ao que nós temos aí pela frente. Tá? Assim, se houver tempo mais para frente, comenta Você isso. pensa em ter tipo uma academia de formação de pessoas? A gente tem isso de uma forma, não formalmente, mas nós temos isso à medida em que todas as pessoas passam por um processo de treinamento, quando nós temos tempo para fazer isso, tá? Quando não estamos assodados aí por a substituição tem que ser imediata, e nos últimos, principalmente depois da pandemia, isso tem ficado muito difícil. Tá. E fala um pouquinho assim dos grandes números assim de cafezinhos, quantos cafezinhos você serve? Tem alguns números assim... que são grandes números. Por dia, por exemplo, nós falamos que no grupo Dona Deola passam aproximadamente 15 mil pessoas. Esse número por ano, em relação aos consumidores e às pessoas que vão juntos, nós estamos falando em aproximadamente 15, 16 milhões de pessoas, que é um número bastante expressivo, se você imaginar. Só de refeições por dia, refeições por quilo, nós falamos alguma coisa perto de 1,5 toneladas, 2 toneladas por dia. Só de bolo placa, que é o nosso bolo, um bolo bem casado, muito conhecido, a gente está falando por mês, alguma coisa perto de 5 toneladas de bolo placa que a gente vende por mês. Tá? Nossa. Então são números assim que chamam a atenção, são números grandes. Só de cafezinho nós estamos falando da ordem de 5 mil, 4 mil, 5 mil cafezinhos por dia em toda a rede. E são números assim absolutamente... quando você começa a somar e começa a ver o que tem, são números que assustam a gente, né? A gente começou lá atrás com uma padaria que não estava dando certo, e quando você vê hoje o conceito de alimentação fora do lar, a gente fica muito satisfeito em relação a isso, mas muito preocupado também. Sim. A responsabilidade do empresário, né? Muito grande. E aí, qual que seria o seu pedido no café da manhã, Flávio? Olha, nada bate a média e o pão na chapa. Né? E o pão na chapa, quando eu comecei na padaria, o pão na chapa era o pão na chapa. Era pão na chapa com manteiga. Hoje, a gente já tem o pão na chapa com requeijão na saída, com requeijão na entrada, com Nutella. Então, o pão na chapa virou... O pão continua sendo o ingrediente mais importante, mas as possibilidades que você tem hoje são muito grandes, muito maiores. Mas a média continua a mesma. E de preferência a média naquele copo de vidro. Né? De vidro. Essa é a minha preferência, que é raiz, né? Tá certo. Mas a padaria ela mudou muito quando você olha em exposição, em equipamentos, mas na essência ela é a mesma. Ela ainda é a atividade onde uma reclamação que o cliente faz no balcão, ele chega quase que imediatamente ao dono, ao CEO da padaria, né, e ele pode resolver aquilo. Então, essa interação e essa percepção do cliente que aquela sugestão que ele deu, aquela reclamação foi atendida e foi feita, aquela sugestão foi aproveitada, é uma sensação de fidelidade que isso mantém-se até hoje, tá certo? E você se aproveita disso, vamos dizer assim, a inovação vem também da... A gente se aproveita nisso. Pelos clientes. Eu acho que a grande dificuldade quando se cresce é que você, eventualmente, você perde um pouco esse contato, né? Tanto que nós, na padaria, por exemplo, nessa fase agora, as pessoas, os fundadores, que estão todos na ativa ainda, o nosso grande desafio é fazer visitas mais a miúde nas padarias, para que a gente tenha esse contato preservado, que as pessoas entendam, saibam, puxa, eles são os donos, estão aqui ainda. Então, acho que é esse, muito mais,
com 1.200 pessoas, nós já temos uma estrutura que toma conta de logística, que toma conta de finanças. Então, a gente pode se dedicar novamente ao conceito que lá atrás a gente, não que tenha negligenciado, mas que tentou enfrentar, que é o olho do dono não engorda o porco, Sim, sim. né? Agora a gente quer estar lá para que a gente possa manter acesa ainda essa chama de que a padaria é um negócio, principalmente em São Paulo, enraizada na cultura do paulistano. Isso a gente quer continuar. Ah, legal. E nesse sentido, Flávio, os filhos dos fundadores já estão no negócio? Não estão? Eles, É assim. como que vocês trabalham essa questão de a gente- sucessão, governança, enfim? Isso é muito importante. A gente tem, desde o princípio, embora não tivéssemos feito isso de uma forma formal, escrita, a gente sempre disse, os filhos podem trabalhar, desde que eles tenham a experiência adquirida em outros lugares. Então, o nosso tempo tem que trabalhar 5 anos fora da padaria, né? E que depois eles podem entrar na padaria. E assim se fez, né? Hoje, dentro do grupo, tem meu filho trabalhando, é engenheiro também. Ele trabalhou 12 anos antes de entrar na padaria, e um pouquinho antes da pandemia, ele ingressou, foi até muito bom, porque nos ajudou muito nesse período, e hoje ele está lá, e está sendo treinado, está sendo orientado, mas basicamente são as pessoas que trabalham na padaria da família, é só ele realmente, né? Tá, legal. Na parte de marketing, a gente viu que vocês também usam aí o serviço dos criadores de conteúdo. Como que você vê hoje essa questão do marketing? Então, o marketing, a gente, há muito tempo, pela minha esposa, a Vera, que é oriunda da Editora Abril, então ela tem isso também enraizada na sua cultura, a gente sempre deu muita ênfase ao marketing, tá? E hoje em dia nós temos essas ações, tem o marketing direto, com as ações especificamente marketing, de mídias sociais, mas também tem o marketing corporativo, esses teatros, participações em eventos, em feiras, participações em ações comunitárias. Então, toda essa parte a gente toma muito cuidado com isso. E principalmente, com o advento da internet, as mídias sociais são muito importantes para nós. Então, nós temos 2 pessoas absolutamente envolvidas em mídias sociais e que todo dia estão procurando mostrar via Instagram, via todos esses canais de distribuição, novidades, produtos nossos, tá? Então, a gente está muito, muito focado, muito envolvido em criar seguidores da Dona Deola. Nosso número é perto de 100 mil seguidores, é bastante para uma padaria, e nossa preocupação com isso, é uma fidelização das pessoas novas, tá? Entrantes no mercado. Os jovens, principalmente, a gente tem que procurar fidelizá-los à forma que nós mais experimentados, experientes, temos essa ligação com padaria. Isso se dá através desses instrumentos mercadológicos atuais. E aí você entende que esses aplicativos, eles ajudam no e-commerce de vocês? Sim, a gente tem um e-commerce através do aplicativo próprio, a gente participa dos vocês têm um aplicativos. próprio. Nós temos um próprio, uma plataforma nossa, onde as pessoas pedem, e ajuda. O que eu diria é que esses aplicativos hoje de pedidos de comida são um mal necessário, tá? Evidentemente que nos tiram um pouco de margem, mas eles são essenciais. As pessoas hoje, elas estão acostumadas a pedir via iFood, via Rappi, via o que for, e isso a gente tem que seguir, né? Então, esses investimentos, a gente procura fazer muito também dentro dessas ações de marketing. Nós fazemos concursos, acabamos de fazer um concurso do Panetone, dentro da nossa empresa, e nós trazemos pessoas, influencers, para participar como jurados desses concursos, para que a gente pegue os vencedores e a gente coloque na próxima produção. Então, nesse Natal, nós vamos ter panetones diferenciados que ganharam esse concurso. Com isso, nós fizemos também na época da Páscoa, que tem os ovos de Páscoa de colher, que nós fomos um dos precursores em relação a isso. Aí foram o ovo de pudim, que foi um sucesso, o ovo de bem casado. Então, nós fazemos sempre
algumas atividades. Nossos sanduíches fazemos assim, a gente premia os nossos funcionários com aqueles que são os vencedores, e a gente com isso consegue manter uma atividade na mídia intensa. Uhum. E tem alguém que é responsável por essa criação do gourmet, dos pratos, dos cardápios? Como é que é que Nós você tem temos hoje uma estrutura? nós temos uma chefe Uhum. na parte de pratos, de refeições. Estamos em constante melhora. Nós trocamos nossos cardápios, nossos buffets a cada 4 meses, procurando alternativas, procurando nos adequar às mudanças e às tendências. Então, nós temos comidas veganas, procuramos fazer as coisas sem glúten, procuramos fazer uma série de coisas para atender às necessidades do mundo moderno. Então, isso é uma constante evolução. E na área dos nossos produtos, através desses concursos, nós estamos sempre brifando as pessoas com o que nós queremos, com produtos novos, com novas receitas que envolvam tendências modernas. Com isso, a gente procura estar sempre tentando surfar a onda para que a gente não caia na armadilha do ciclo de vida do produto. Tá. E o surgimento aí das padarias artesanais, como que você vê? Vocês pensam em criar uma segunda marca? Assim, conceitualmente, a gente até não se diverte, mas a gente fica... Padaria artesanal, toda padaria é artesanal. Uhum. A nossa padaria é artesanal. Tá certo. Na medida que quem faz isso não é uma máquina, tá? Uhum. O nome artesanal, ele é utilizado por essas padarias, mas essas padarias são muito mais uma boutique de pães, onde elas fazem um monoproduto, que é o pão. Uhum. Nós temos o pão, né? Os pães orgânicos, os pães de levain, os pães com o que você imaginar, são todos feitos por nós também, tá certo? Uhum. É que isso se perde naquele montanha de produtos que você Sim. tem, né? Sim. Então, esses produtos, é importante que o pão, enquanto produto, ele seja divulgado, porque isso aumenta o consumo de pão, e essa dependência ou esse consumo aumentado também acaba nos afetando. Uhum. Então, quando você fala em padaria artesanal, nós somos, a Dona Deola é uma padaria artesanal, Tá certo. orgânica, com produtos maravilhosos. E as outras padarias, elas também são bem-vindas, sabe? A gente tem em algumas lojas tem uma padaria artesanal do lado, Uhum. tá? Então ela tem o seu público, nós temos o nosso público, há uma convivência, tá? E evidentemente que o mercado está aí, tá? Tá certo. E conta um fato inusitado aí que apareceu na sua vida aí de Deola, uma Olha, coisa que o público aí vai achar interessante. Então, não que nos outros não sejam, mas uma coisa mas eu bem, acho bem diferente, né? o bem diferente. Infelizmente, eu vou contar para vocês que, conceitualmente, a gente sempre muito preocupado. Eu sempre me preocupo muito o que eu vou fazer amanhã, porque a gente não pode se acomodar nos louros conquistados, tá certo? Uhum. Então, a gente está sempre procurando alternativas. Então, da ideia das padarias, a gente pular para eventos, uma consequência natural, você tinha produção, a gente era procurado por empresas que compravam nossos produtos para servir em eventos, e nós fizemos um shortcut disso aqui, e aproveitamos e servimos os eventos também. Aí depois veio a diversificação, com o advento da necessidade, em hospitais principalmente, e investir na hotelaria. Nós aproveitamos e levamos o conceito da Dona Deola Express, ou da Dona Deola Delivery, ou da Dona Deola Espaço para esses hospitais, e nós tínhamos uma mini padaria em cada um desses hospitais. Então isso foi crescendo. Aí depois veio os in-company, empresas como Odebrecht, por exemplo, que tinha um restaurante fabuloso, nos contratou e nós fizemos isso, e a partir daí nós tivemos em várias empresas e continuamos em várias empresas. Com isso nós diversificamos, e através dessa diversificação a gente imaginou ter diluído o risco, né, do nosso negócio, né? Sim. Aí o que aconteceu, e o que foi inusitado, foi um negócio chamado pandemia. Foi um negócio chamado pandemia, que da noite para o dia, né, os meus espaços em hospitais ficaram às moscas, porque eu servia os acompanhantes, e em hospitais não podiam receber acompanhantes. In company, todos fechados, porque o home office
virou uma realidade. E eu, nas lojas de rua, eu não poderia também vender refeições em loco, as pessoas só podiam comprar e sair, e com isso, de um faturamento de um mês antes da pandemia de X, eu passei a 2 meses depois a ter 1/3, 1/4 de X. Nossa. Então, vocês imaginam o impacto que isso teve e todo o cuidado que eu tive, que a gente teve em sempre procurar a diversificação conceitualmente desejada, nesse momento ela se mostrou absolutamente inócua. Uhum. Isso trouxe, evidentemente, como corolário, uma necessidade de atuar fora o que está nos livros. Sim. Né? Porque o que valia, né, não vale mais. Então, a quebra do paradigma leva tudo ao ponto inicial novamente. Não tivemos que reconstruir todo um conceito através dessa nova realidade. Financiando através de métodos que a gente não se financiava, que é através de impostos, através de fornecedores, né? E isso é interessante, né? Os fornecedores, nós nunca atrasamos uma duplicata, nunca, na nossa vida inteira. Pois, quando veio a pandemia, a primeira ordem que eu dei, baseada nos meus conceitos de finanças, que o caixa é o rei, eu falei, pare de pagar todos os fornecedores. Pare de pagar, simplesmente. E conceitualmente, isso parece fácil, razoável, né? Aí, de repente, você começa a receber ligações, ameaças, porque ele também, do outro lado, ele também tem os problemas dele. Sim. Certo? Então, o que os livros eventualmente procuram, eles ensinam, eles não ensinam nunca o que tem o outro lado também. Então, ou seja, o mesmo livro que eu leio, as pessoas também leem do outro lado. Tá certo? Então, esse fato trouxe algumas mudanças conceituais na forma de como gerir o negócio, e hoje a gente sempre, qualquer decisão que a gente toma, a gente sempre tem como um bom jurista, salvo o melhor engano, né? Entre vírgulas, porque essas nossas atuações e nossos crescimentos, eles não são absolutamente isentos de qualquer possibilidade de o negócio não dar certo. Tá certo. E isso aí, Flávio, quer dizer, hoje você já adota uma política mais conservadora, de manter caixa? Muito mais conservadora, na medida... O caixa continua sendo o rei, na medida em que... você imagina o seguinte, na época da pandemia, quem vai dar dinheiro para você? Né? Sim. Porque uma coisa é certa, eu e a maioria das pessoas não tinha a mínima ideia de quanto ia durar, se o nosso negócio era viável, tá? E os bancos, eventualmente, que financiam isso, estão na mesma situação. Os que tinham, as padarias que tinham, os negócios que tinham dinheiro dos bancos lá ficaram. Mas novos recursos, né? Não fosse esses recursos do FGI que foram conseguidos através do governo federal, ia ser muito difícil sobrevivência. Tá. E hoje a pandemia não acabou para muitas empresas do nosso setor e de outros setores, e isso ainda tem uns bons 3 a 4 anos aí pela frente, até que venha a nova pandemia, que já tem um nome, hein? Reforma tributária. Tá certo. Na área de serviço, a reforma tributária, dependendo do setor e dependendo da sua empresa, ela vem com a mesma força da pandemia. Entendi. Legal. Difícil, né? A vida do empresário. Não é fácil. Como que vocês fazem, já que você tem sócios, como é que vocês decidem, como que vocês criam uma arena de conversa, de decisões das grandes decisões? Nós temos um conselho, tá? É um conselho dos sócios. Esse conselho se reúne, né? Minimamente uma vez por ano, e quando precisa. Quando precisa, o que eu digo hoje, com as facilidades de comunicação, quando há um problema, a gente sempre se conecta através dos iPads nossos, dos iPhones nossos, e a gente resolve os problemas. Existe evidentemente, não todos concordam com todas as coisas, mas existe uma convivência pacífica. Os meus sócios são
absolutamente, não tivemos problemas. A nossa família é muito unida, então a gente, tudo que pode eventualmente extravasar o que a gente acha que o bom senso aguenta, a gente resolve. Então é muito tranquilo essas decisões, existe uma certa hierarquia. Hoje eu estou como CEO, tá certo? Lembrando, e nunca mais eu vou ser nada, eu vou sempre estar, porque quando não estiver mais é mais fácil de me acostumar a essa situação. Legal. E a convivência da empresa e da família, elas continuam? Continuam. Não digo que não tem eventualmente algum tipo de problemas, algumas coisas, mas isso é normal, porque a família tem isso. É da família. Então, como a empresa é a extensão da família, e na família há essas discordâncias, a empresa também tem, mas a gente procura administrar de uma forma o mais profissional possível. Mas mesmo assim, né, Flávio, naqueles encontros familiares, vão falar de negócio uma hora, não tem jeito, não né? Tem jeito. Não dá para separar. Mais do que isso, tá? A minha esposa trabalha comigo, então nós discutimos no serviço, em casa, nas viagens, né? A coisa é muito complicado. Tá certo, legal. Estamos ainda indo para o finalmente, queria que você passasse uma mensagem aí para o empreendedor, para o jovem, né? Aquilo que ele lê nos livros, como você falou, nem sempre ocorre na realidade. Eu acho que é assim. Eu quando me formei, né, existia entre nós, entre os meus colegas, sempre uma vontade de empreender. Empreender para nós naquela época é sempre ter uma empresa. Uma empresa ligada à engenharia, uma empresa ligada a consultorias. Né? Hoje, nenhum dos formandos, e eu tenho contato com muitos deles, pensam em abrir uma empresa têxtil ou abrir uma empresa, uma construtora. Não, tudo ligado a uma coisa mais imediatista, mais em mídia social, mais em empresas que têm um crescimento absolutamente fantástico para ser vendido, né? Exponencial para ser vendido aí por valores astronômicos depois de empresas etéreas, empresas que não têm muita consistência, não têm ativos, não têm nada. O que eu acho que assim, o empreendedor, nada contra isso, acho que é importante, né? Mas a mensagem que eu dou, se é que eu possa fazer isso para os empreendedores, aquelas pessoas que têm a vontade de prosseguir, não com um emprego formal, é que eles, primeiro, que é muito importante o estudo, o conhecimento, que eles precisam ter isso como base para tudo. Porque, bem ou mal, os livros são o nosso canal de conhecimento. Através do que a gente aprende nos livros, você pode adaptar, mas as coisas não mudam muito em relação a essas coisas. Então, os conceitos básicos de finanças, os conceitos básicos de marketing, é importante que eles sejam seguidos. Outra coisa importante também é que eles tenham um comprometimento. Coisa mais importante é que eles tenham aquele negócio como se fossem próprios. Né? E a partir daí, se eles tiverem amor por aquilo, é meio caminho andado. E que não desistam nos primeiros problemas que surgirem, e não vão ser poucos. Porque a resiliência é muito importante para que a gente tenha a continuidade de uma sociedade próspera. Legal. Queria agradecer aqui, Flávio, pelo tempo seu, né? Pelas contribuições que você gerou aqui para o nosso público. Convido aqui os nossos assinantes aí a nos seguirem nas redes sociais. Te agradeço muito aí pela oportunidade. Desejo sucesso aí no Grupo Deola. Dona Deola, né? Não podemos esquecer da dona. Da Dona Deola. Da Dona Deola. E nos vemos aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.